vamos concluir a unidade, iniciar a nova, para a gente terminar logo. Aí esse livro está acabando o mês, vocês principalmente, né? Acabando tudo, né? Não sei Bom, se isso é bom ou se dá medo. é fase, né, velho? Mas precisa passar, então é brabo. É uma decisão agora que dá medo mesmo, dá um desconforto aí. Bom, é o seguinte, nós fizemos, espera, deixa eu ver aqui, beleza, parou aqui. Passei para vocês aí os nomes aqui, ó, esse aqui nós não vamos usar o subjuntivo. Vocês vão ter que dominar aí, ó, 10 tempos verbais. Eu passei uma atividade lá. E na aula passada eu passei uma... Peraí, eu postei uma atividade para vocês hoje, né? Hoje tem uma atividade exatamente para praticar. Porque a anterior eu coloquei com os nomes. Eu conjuguei o verbo, cada um deles, e coloquei os nomes certinho. Hoje eu passei um para vocês praticarem. E aí, beleza. Nós não vamos usar o modo subjuntivo, nós vamos usar apenas o modo indicativo, então isso aqui não vai ser usado, beleza? E aí vocês têm esses 10 modos para vocês dominarem. Aí vocês têm os vestibulares aqui, né, que vocês vão fazer para o vestibular. Não tem leitura e tradução e interpretação, não se preocupem, então. Façam aí para meus vestibulares a partir da 69. Me mandem nessa aula de hoje, tá? Vestibular. Vocês têm uma semana para fazer, ó, são só isso aqui, ó. Essas 2 páginas só, então. Me mandem junto com esse exercício que eu passei do Word, tá bem? Bom, e aí para hoje é bem mais tranquilo. Hoje não tem que achar o vocabulário. Vocês vão responder para mim essa... Ô, gente, para esse mouse aí, pronto. Essas 6 perguntas aqui apenas. Vocês vão responder falando sobre portunhol, pidgin e por que criou-se o portunhol, o que é o pidgin. Só isso, na boa. Então, ó, pequeno texto aqui. Deixa eu achar aqui um barraquinho aqui. Esse pequeno texto e esse aqui falando sobre o porquê a criação do portunhol. Beleza? Isso vocês vão ter que fazer hoje para mim, agora. E aí o que está dizendo aqui o primeiro? A primeira pergunta é associar qual é uma entrevista, qual é um artigo científico e qual é uma definição de dicionário. Só isso. Relaciona aqui qual com qual, para mim acabou. Número 2. Qual é a origem do termo dessa palavra pidgin? E o que ela significa? De onde ela veio e o que significa? Completem aqui para mim. Não esqueçam de marcar no texto onde vocês estão tirando essa resposta, tá? Então, voltem no texto e também marquem onde está a resposta número 2. Número 3. Como o texto 1 define portunhol? Você vem aqui no número 1 e vê qual a definição, o que eles dizem. Coloque com as suas palavras, tá? Não vai repetir o texto, por favor. Coloque com as suas palavras a definição deles do que é portunhol. Número 4. Que é o portunhol segundo o escritor Douglas Diegues? Esse camarada está no texto 3. Ele definiu o que é portunhol. Você vai lá e acha lá qual foi a definição dele, segundo ele, o portunhol. 5. O que levou esse escritor a escrever em portunhol? Ele diz um porquê, ele dá uma definição, uma razão. Para que escrever livros em portunhol? Acha lá o que ele levou ele a escrever em portunhol. E o último, na sua opinião, então é pessoal. O portunhol pode ser realmente a língua do futuro? Pode ser o espanhol do futuro? Sim ou não? Na sua opinião. Mas, por favor, não é só assim não, né, gente? Tem que dar um embasamento aí. O porquê. Me dá um porquê, beleza? Façam para mim essas 6 respostas, marcando nos textos. Voltamos daqui a pouco para corrigi-las e encerrarmos com essa bagaça aí, beleza? Vai lá, rapidinho.
Mas vai ficar grande. Eu não quero, não. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para vocês, mas é que eu preciso dela aqui nesse... Pronto. Eu preciso dela aqui para controlar aqui os trequinhos aqui. Bom. Já deu um tempo. Dá uma repetida geral, né, para a gente depois fazer. Então, texto 1 fala do portunhol, texto 2 do pidgin, texto 3 dizendo por que o portunhol pode se tornar o idioma do futuro. Pergunta 1 é para associar qual é a entrevista, qual é o artigo e qual é uma definição de dicionário. De boa ali. Pergunta 2, o que quer dizer o termo pidgin? O que significa essa palavra pidgin? De onde ela veio? A pergunta 3, como o texto 1 define a palavra portunhol? Como ela é definida ali? A pergunta 4, como como define portunhol segundo o senhor Douglas Diegues? 5, por que ele escreveu o primeiro livro de poemas, de poesia em portunhol? O que levou? E a 6, por que o portunhol pode se tornar o idioma do futuro, a língua do futuro, segundo a sua opinião, que é totalmente pessoal essa. Bom, se você viu, notou, se você fez direitinho, deixa eu ver se eu pego aqui um. O 3 é uma entrevista, porque ó, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Então, texto 3 é uma entrevista. Beleza? Aí você continuando. Se você olhar aqui o número 1, você olha embaixo dele, ó, Enciclopédia Livro Universal de Espanhol. Até a fonte já diz que o número 1 é de uma enciclopédia. E sobrou 2 aqui também, se você olhar aqui embaixo, aqui, ó, dicionário, foi acessado dia 11 de agosto de 2002. O texto 2 é fonte de um dicionário eletrônico, nesse caso. Bom, isso agora foi normal. Agora o 2. O que significa a palavra pidgin e qual a origem dela? Se você olhar aqui, diz assim, ó, segundo o dicionário eletrônico O Mundo, pidgin é voz em inglês. Língua consistente em uma mescla, em uma mistura de diferentes línguas. Por exemplo, a que surgiu no Extremo Oriente como língua comercial entre a China e o inglês. Para você não repetir o mesmo texto, você vai colocar aqui, segundo as suas palavras. Pidgin significa voz em inglês e é uma mistura de idiomas. E geralmente esse idioma é o falado, não escrito, porque é o idioma em uso. Então é uma mistura de idiomas em uso. E aí ele deu até um exemplo. Exemplo que surgiu entre a China e o inglês no Extremo Oriente. Então, transforme esse texto em suas palavras para a número 2. 3. Como o texto 1 define portunhol? Vamos lá, diz assim. O portunhol é um pidgin, então logo é uma mistura. É uma mistura entre português e castelhano. É o mesmo que dizer é uma tentativa espontânea de comunicação entre os falantes desses dois idiomas, de maneira especial, sobretudo nas regiões de fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai e Uruguai. Então, nas regiões de fronteira é que tem essa... O Brasil é fronteira com eles, então mistura o português com espanhol, castelhano, vira o portunhol. Se você for ali do sul, ali, onde tem as cataratas do Iguaçu, o que você ouve ali é portunhol. Se você for para dentro do Paraguai, lá em Foz. Foz do Iguaçu. Se você for falar com um cara do Paraguai, ele fala portunhol com você. Entre os paraguaios, eles falam
é o Guarani. Entre eles falam Guarani. Português e espanhol, português e paraguaio, eles falam sempre portunhol. Então, é a mistura dos dois idiomas. Isso acontece também no Uruguai e na Argentina. Quanto mais você for para a região central, vai se perdendo. Aí é só o português, só o espanhol. Mas, na fronteira, é uma mistura. Beleza? Então, aqui é a número 2. Como ele define? Uma mistura, uma mescla entre português, espanhol e castelhano, principalmente nas regiões fronteiriças. Beleza? Aqui agora vem na entrevista. Segundo o senhor Diegues, para ele, como ele define o portunhol? E aqui, ó, começou aqui falando dele, falando da entrevista dele. E aí ele diz assim, o portunhol é a língua do futuro, olhando para as pessoas que falam os dois idiomas. Ele sentiu que tinha muita coisa para fazer com essa língua. Começou a escrever em portunhol e depois pareceu que essa língua era muito prazerosa. Então ele continuou escrevendo e ele achou o público e está fazendo isso agora, somente em portunhol. Porque ele fala português e fala espanhol. Logo, para juntar os dois povos, os dois públicos para o seu livro, ele faz em portunhol. Para quê? Para ele. Ele diz que ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi morar vizinho no Paraguai, logo ele tem o domínio dos dois idiomas. E aí ele prefere fazer isso em portunhol. Certo? Aqui tá. Ah, não, esse aqui é o que levou ele. Foi mal, eu li o errado. O que levou a ele é porque ele nasceu no Rio de Janeiro, foi morar na vizinha do Paraguai. E aí ele sentiu prazer, tá bem aqui, ó. Ele sentiu com prazer em fazer isso, para ele era muito bom. Ele mesclou os dois idiomas. Como ele define, aí ele diz que portunhol é uma tentativa de mistura das duas línguas, uma tentativa de comunicação entre português e espanhol na região de fronteira. Exatamente como a definição aqui de cima. É uma tentativa do povo falar tanto um idioma quanto o outro nas regiões de fronteira. Mas todos entendem todos. E aí, na sua opinião, vai se tornar a língua do futuro? Na minha opinião, pessoalmente, não dá, porque se limitaria muito às regiões de fronteira. E aí a fronteira fica bem menor do que a quantidade de pessoas que falam esse idioma. Porque saindo ali da fronteira, ninguém mais vai usar o portunhol. Ele vai preferir usar ou o espanhol ou o português. Então, eu acho, na minha opinião, que o portunhol vai se limitar às regiões de fronteira sempre. Mesmo que eu vá, que eu visite, se eu for estudar, eu não vou estudar portunhol, vou estudar o espanhol. Se o cara for estudar lá, ele não vai estudar o português, ele vai estudar o português. Então, eu não creio que seja a língua do futuro, nem vai se tornar a língua de futuro. Claro que sempre vai ter essa mistura. Sempre vai ter a mistura, mas a pessoa vai preferir estudar o idioma real e não a mistura do seu só para se comunicar. As pessoas fazem isso pela necessidade da hora, pela necessidade do momento. Ele precisa se comunicar, ele mistura o dele com o do outro e vai tentando e se comunica. Mas se for para estudar, ele precisa de regras, precisa de porquês, então não vai, né? Então, em minha opinião pessoal, não vai ser língua do futuro por isso, por ela estar limitada à região de fronteira. Mesmo que nós, brasileiros, temos uma fronteira enorme aí com o espanhol, né? Só que foi mencionado os 3 países, Paraguai, Uruguai e Argentina, todos eles com o espanhol. Então, é um público de portunhol muito grande, mas ainda assim, comparando a quantidade de pessoas na fronteira e a quantidade de pessoas falantes do idioma, da fronteira é menor. Então, não vai sobrepor, beleza? Mas isso é opinião, né, pessoal. E aí na 6 aqui é totalmente pessoal essa opinião. Beleza?
Bom, esse foi o texto. E nós, aqui, só mais um pouquinho aqui, eu tenho... Aí aqui eu tenho outro aqui como só esclarecimento e sobre a expansão do português nas Américas e tal. Então, aqui tem, ó, falando de todos eles, mas é só para conhecimento pessoal. Não tem que responder nada sobre ele, certo? Você não tem que responder. Só para conhecimento. Bom, voltando aqui antes, então, agora para eu encerrar essa unidade. Nós vamos começar outra unidade com apócope. Apócope é bem tranquilo. Quando eu corto a palavra para ficar menor, para ela se encaixar na regra. Por exemplo, muy grande. Eu não vou colocar mucho grande. O muy já resolve. Muy grande, muy amigo. Pronto. O muy é um apócope. Depois nós vamos ver isso. O que vocês têm que dominar é saber qual é desses nomes. Quando você vê um verbo, você vai ter que saber o que ele é. Se ele é presente, pretérito, futuro e tal. Aqui são os 10 modos que vocês vão precisar dominar. Os 10 modos do indicativo. Beleza? Esqueça o subjuntivo, não vai ter o subjuntivo. E aí depois, vocês também me mandem, nessa aula, vestibulares. Me mandem um vestibular nessa aula de hoje. E a foto desse aqui. A foto do Portunhol Pidguim. Pronto. Isso é o que vocês me devem para hoje. Alguma dúvida? Não. Nenhuma, professor. Só se eu não posso almoçar. Ó, se não tem dúvida, o almoço está servido. Fiquem Amém. em paz. Ai, graças a Deus. Está liberado. Fica com Deus aí, Glória Valso. Uma a boa Deus. semana. Mas o meu almoço não tá pronto ainda, Valso. Tchau, Val. Valeu, bom trabalho. Abraço, Meu almoço brigadão. não tá Até mais. pronto, Uma boa não. tarde, um bom Um abraço. Valeu, valeu. Falou, Valso. Valeu, irmão. Até mais. O Valso, Tchau. Valso, o Talmai te mandou um abraço, cara. Quem? Talmai? Cara, olha aí o Talmar, gente boa demais. É claro, agora deve ser um cara... Antes ele era moleque de tudo, era só um samurai. Mas agora deve estar gente grande, velho, né? Falou, Valso. Um abraço. Valeu!